Olá, você está no canal Os Federais do Ensino Papo Trânsito e o papo de hoje é sobre uma infração que, nossa, é muito comum e super perigosa: manusear o celular enquanto dirige. A gente acha que sabe as regras, né? Mas na prática sempre surgem dúvidas. O que a lei quer dizer com manusear e o que acontece de verdade se for pego? Bom, hoje a gente vai desvendar tudo isso detalhe por detalhe. E aí chegamos na pergunta de R$ 1 milhão, não é mesmo? Aquele minutinho que o sinal fecha, parece que não tem problema nenhum dar uma olhadinha rápida, responder uma mensagem, mas será que a lei pensa do mesmo jeito? É exatamente essa dúvida que a gente vai tirar hoje. Pois é, a resposta para essa pergunta não está no achismo, não. Ela está na lei. E é por isso que hoje a gente vai analisar direitinho o que diz o manual oficial, aquele que os agentes de trânsito usam no dia a dia. Assim não vai sobrar nenhuma dúvida sobre o que pode ou não pode e o que gera aquela multa pesada. Então, se organiza aí que o nosso roteiro é o seguinte: a gente começa falando da infração em si, depois vamos para as definições que são super importantes, damos uma olhada em outras infrações que podem confundir, vemos qual é a penalidade e, para fechar com chave de ouro, um resumão para não errar mais. Bora começar então. Para a gente entender direitinho, vamos direto na fonte. A infração de manusear o celular tem um código só para ela, o 763-32. É com base nesse número que o agente de trânsito faz todo o registro da autuação. E olha só, é esse aqui o documento oficial. A gente não está tirando nada da nossa cabeça, não. Tudo o que vamos conversar hoje vem direto daqui, da ficha de fiscalização que orienta os agentes no Brasil inteiro. É, basicamente, a regra do jogo. Então, o ponto mais importante de todos é este aqui. A lei foca em duas ações bem específicas. Não importa se a pessoa está falando ou só olhando. A infração, que é gravíssima, acontece se o motorista tiver, atenção, segurando ou manuseando o aparelho. Guarde bem essas duas palavras. Certo. Mas aí vem a pergunta, né? O que exatamente a lei considera como segurar e o que ela considera como manusear? A diferença entre essas palavras é o que define se a multa vem ou não. Os detalhes aqui fazem toda a diferença. E aqui estão as definições oficiais, preto no branco. Segurar é simples, só ter o aparelho na mão. Agora, manusear já é quando você interage com ele, seja na tela ou nas teclas. E olha o pulo do gato aqui. A imobilização temporária, ou seja, parar no sinal vermelho, não livra da infração. Se o carro está parado no trânsito e o celular está na mão, a regra continua valendo. E para não ter confusão, o manual também deixa bem claro algumas situações que, apesar de serem erradas, não são essa infração específica de manusear o celular. São outros casos. Percebeu? Cada uma dessas situações tem um código de infração próprio. Dirigir com uma mão só, usar fone de ouvido ou até usar o celular apoiado no ombro, tudo isso é infração, mas são infrações diferentes, com outras penalidades. O foco da infração gravíssima que estamos vendo hoje é o ato de segurar ou manusear com as mãos. Tá legal, agora vamos falar sobre as consequências para quem é flagrado fazendo isso. E vou te dizer, a coisa é séria. Para começar, são 7 pontos direto na carteira. 7! É a pontuação máxima que uma única infração de trânsito pode gerar. Pesa bastante no registro do motorista. E não para por aí, não. A infração é classificada como gravíssima. Na prática, isso quer dizer que, junto com 7 pontos, vem uma multa bem salgada. É uma das mais caras do Código de Trânsito. Ou seja, dói na pontuação e dói no bolso. Então, para a gente amarrar tudo isso, vamos fazer um resumo rápido dos pontos mais importantes. É para guardar e não ter mais dúvida nenhuma na hora de dirigir. Anota aí. Primeiro, a infração é segurar ou manusear. Segundo, vale tanto com o carro andando quanto parado no sinal. E terceiro, não confunda com outras coisas, tipo usar fones, que são outras infrações. A regra é bem clara. Para dirigir seguro, o celular tem que estar no suporte ou guardado. Na mão, nunca. E para ilustrar, olha só esse exemplo que está no próprio manual. É exatamente assim que um agente descreveria a situação, teclando no telefone celular. Essa frase define perfeitamente o que é manusear e não deixa nenhuma margem para discussão. E agora, para a gente terminar, fica uma reflexão. Saber a regra, como a gente viu, é o primeiro passo. Mas o verdadeiro desafio para todo mundo que dirige é ter a disciplina de colocar isso em prática todo santo dia, resistindo àquela vontade de dar só uma olhadinha. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por J. Nascimento.
Se você gostou deste conteúdo, já sabe, né? Deixe seu like e siga as nossas redes sociais. O e-mail é federaisdoensino@papoditrânsito@gmail.com. Até a próxima!